Boa noite, turma. Aqui é a professora Thais. Eu estou gravando esse vídeo para fazer a correção do exercício número 7, que trata sobre a segunda lei de Mendel. Então, acompanhem comigo a correção. A primeira questão desse exercício diz o seguinte: o cruzamento entre uma planta de ervilha rugosa verde, cujo genótipo é Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, com uma planta lisa amarela, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, tem como descendente em F1, ou seja, na primeira geração. Letra A. Apenas plantas lisa verde. B. Plantas tanto lisa amarela quanto rugosa verde. C. Apenas planta lisa amarela. D. Apenas plantas rugosa verde. E apenas lisa. Então, nessa questão, ele quer que você faça o cruzamento entre uma ervilha rugosa verde, cujo genótipo para a característica rugosa é Rzinho, Rzinho, e para a característica verde é Vzinho, Vzinho, com uma planta lisa amarela, cujo genótipo é Rzão, Rzão para a característica lisa e Vzão, Vzão para a característica amarela. Né? E depois você verifique desse cruzamento como seriam os descendentes. Antes da gente fazer esse cruzamento, vamos relembrar aí a diferença entre a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela é utilizada quando a gente vai investigar apenas uma característica. Quando existe mais de uma característica, duas ou mais, eu estou trabalhando com a segunda lei de Mendel. No caso aqui, a gente está investigando a coloração da ervilha e também a textura da ervilha, se ela vai ser lisa ou rugosa. Observem que a ervilha rugosa verde, ela é homozigota recessiva para as duas características e que a planta lisa amarela é homozigoto dominante também para as duas características que estão sendo investigadas. Então, vamos ver como é que vai ficar esse cruzamento. Vamos colocar aqui como seria esse cruzamento. Então, a ervilha rugosa verde, o genótipo dela é Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Já a lisa amarela, o genótipo dela é Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Lembrem-se que nós aprendemos na primeira lei de Mendel que para uma determinada característica, no caso aqui a característica rugosa, eu sempre vou ter dois alelos. Só que na hora da formação dos gametas, eu não envio esses dois alelos, eles vão se separar, eu só envio um desses alelos. Então, vamos ver aqui. Esse genótipo aqui, ó, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, qual gameta a planta rugosa verde ela pode enviar na hora da formação dos gametas? Com relação só à característica rugosa, ela só pode enviar o quê? Só o Rzinho. Na hora da formação de gametas, ela pode enviar um Rzinho para um determinado gameta, outro Rzinho para outro gameta. Com relação à característica verde, qual gameta ela pode enviar? Só o Vzinho, ela só tem Vzinho para enviar. Dessa sequência genotípica, eu só posso produzir gametas, Rzinho, Vzinho. E a planta lisa amarela? Qual desses gametas ela pode enviar? Ela só pode enviar ou o R maiúsculo, porque ela só tem R maiúsculo para enviar, ou o V maiúsculo. Então, a ervilha rugosa verde, ela só pode enviar gametas Rzinho, Vzinho, e a planta lisa amarela, Rzão, Vzão. Quando esses genótipos eles se encontrarem, o que eles vão formar? Eles só podem formar indivíduos híbridos, ou seja, heterozigoto para ambas características, que seria aí Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Todos os descendentes serão heterozigotos. O que o R maiúsculo significa? Ele vai significar o quê? A textura lisa ou a rugosa? A textura lisa, né? Então, eu só vou ter ervilhas, né, com a textura lisa. O Vzão maiúsculo significa o quê? A cor amarela. Então, eu só vou ter indivíduos com a cor amarela. Então, eu vou ter apenas plantas lisa amarela. Lembrem-se que a letra maiúscula sempre vai representar o alelo dominante, que é aquele que quando ele
aparece, a característica que ele se refere sempre vai prevalecer. Como o gene dominante apareceu tanto nas duas características, o que eles representam vai prevalecer, que é a característica lisa amarela. Então, você ia marcar aqui, ó, a letra C. Eu vou ter apenas plantas lisa amarela. Questão 2. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei da segregação independente, diz que os fatores para duas ou mais características segregam-se, ou seja, separam-se de maneira independente, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Czão, Czinho terá gametas. Letra A, Bzão, Czão e Czinho. Letra B, Bzão e Czão, Czinho. Letra C, Bzão, Czão e Bzinho, Czinho. Ou letra D, Bzão, Czão, Bzão, Czinho e Czinho. Então, vamos verificar. Eu tenho um indivíduo que tem esse genótipo, Bzão, Czão, Czinho. Desse genótipo aqui, Bzão, qual gameta ele pode enviar? Ele só pode enviar o gameta Bzão. Então, independente do gameta, ele só tem o B maiúsculo para enviar. Pegando o genótipo aqui agora, Czão, Czinho. Esse Czão, Czinho, ele pode enviar qual genótipo para os gametas? Tanto o C maiúsculo como o C minúsculo. Então, ele poderia enviar para um gameta tanto o C maiúsculo e para outro gameta tanto o C minúsculo. Na hora da formação dos gametas, esse B maiúsculo, ele poderia encontrar o C maiúsculo, então formaria aí a sequência Bzão, Czão. Ou ele poderia encontrar o Czinho, né? Então, ficaria Bzão, Czinho. Sendo assim, de acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão, Czão, Czinho terá gametas Bzão, Czão ou Bzinho, Czinho. Seria aqui a letra C, na questão 2. Questão 3. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, cujo genótipo é Czão, Czinho, Mzão, casa-se com um homem de olhos claros e míope, Czinho, Mzinho. Sabemos que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, C maiúsculo e M maiúsculo. Marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Então, vamos verificar, vamos fazer algumas anotações aqui. Ele já falou que o C maiúsculo, ele representa os olhos escuros. Sendo assim, o C minúsculo vai representar os olhos claros. Informou que o M maiúsculo representa aí a visão normal. E, consequentemente, o M minúsculo vai representar a miopia. Diante desses dados, o que ele quer que você faça nessa questão? Essa questão pede para você cruzar uma mulher que tem o seguinte genótipo, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, com um homem que é de olhos claros, ou seja, Czinho, e é míope, Mzinho. Então, você tem que fazer esse cruzamento e ver qual é a possibilidade de vir uma criança com olhos claros e visão normal. Para fazer esse cruzamento na segunda lei de Mendel, utilizando duas características, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu faço pelo quadro de Pinet, ou eu faço direto. A gente vai fazer pela forma mais rápida. Quem não lembra como é o quadro de Pinet, você tem que voltar lá no vídeo que eu passei sobre a segunda lei de Mendel, tá? Que vem explicando direitinho como você faz o quadro de Pinet. Então, vamos lá verificar aqui. Então, vamos fazer o cruzamento direto. Primeiro, eu vou cruzar separado cada característica. Eu vou cruzar primeiro a característica referente aos olhos escuros com a característica referente aos olhos claros.
Então, vamos lá. Como a gente aprendeu lá na primeira lei de Mendel, vou separar aqui as características Czão, Czinho com versus Czinho, Czinho. E vou cruzar cada alelo, né? Lembrem-se, eu cruzo o primeiro alelo versus esses dois e o segundo alelo versus esses dois também. Então, como é que fica? Czão com Czinho dá o quê? Czão, Czinho. Czão com Czinho, esse segundo alelo dá o quê? Czão, Czinho. Agora aqui em cima, Czinho com Czinho dá o quê? Czinho, Czinho. E Czinho com Czinho dá o quê? Czinho, Czinho. Então, eu vou pegar agora o genótipo da visão normal, Mzão, Mzinho. Vou colocar aqui. E vou cruzar com o genótipo da miopia, que é o Mzinho, Mzinho. Como é que vai ficar a formação desses gametas aqui? Mzão com Mzinho dá o quê? Mzão, Mzinho, né? Mzão com Mzinho dá o quê? Mzão, Mzinho também. Mzinho com Mzinho dá o quê? Mzinho, Mzinho. E por último, Mzinho com Mzinho também dá Mzinho, Mzinho. Ótimo. E aí ele pergunta então, né? Indique a probabilidade de uma criança nascer de olhos claros. Primeiro vamos ver a probabilidade aqui da criança nascer de olhos claros. Quantas chances eu tenho desse cruzamento aqui entre esse casal vir uma criança com olhos claros? Duas possibilidades, né? Lembrando que olhos claros seria aqui o gene recessivo. Então, para a característica se manifestar, tem que vir Czinho, Czinho. Ambos os genes aqui, ambos os alelos recessivos. Então, seria duas chances em quantas possibilidades? 4, né? 4 possibilidades. E a visão normal? Quantas chances eu tenho de ter uma criança com visão normal desse cruzamento? Também duas. Lembra que a visão normal é representada pelo gene M maiúsculo, né? O M maiúsculo. Então, quando ele aparece, a criança vai ter visão normal. Também seria 2 em 4. E agora, professora, como é que eu resolvo isso? Eu vou fazer a multiplicação. Igual, 2 vezes 2 dá 4, né? E 4 vezes 4 dá 16. Aí você vai olhar aqui, eu tenho 4 chances em 16 possibilidades de vir uma criança de olhos claros e visão normal. Se você for nas alternativas, você vai verificar que não tem 4 por 16, mas é porque ele simplificou. Dá para simplificar isso aqui por 4? Dá, então vamos simplificar. 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4 dá 4, né? Então, a gente achou aqui, ó, a resposta seria também aí a letra C. Questão 4. Em experimentos envolvendo 3 características independentes, se for realizado um cruzamento entre indivíduos com o genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, qual é a possibilidade, qual é a frequência de vir descendentes Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho? Será igual a... Então, vamos verificar. Ele quer que você cruze indivíduos heterozigotos para 3 características, né? Que estão representadas aqui pelos genótipos Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Então, você teria que colocar aqui. Eu vou cruzar um indivíduo Azão, 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 Azinho, Bzinho, Bzinho e Czão, Czinho, com outro indivíduo com o mesmo genótipo. E ele quer saber desse cruzamento, né? Qual é a possibilidade de eu ter um indivíduo com esse genótipo aqui? Então, vamos verificar. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na questão 3. Vamos cruzar separadamente porque é bem mais rápido. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer aqui o cruzamento. Azão, Azão versus Azão, Azinho. Desse cruzamento, que indivíduos vão vir?
É só você pensar aqui, ó. Azão vezes azão dá o quê? Azão, azão. Azão, esse azinho dá o quê? Azão, azinho. Agora vamos para o segundo alelo. Azinho com azão dá o quê? Azão, azinho, porque a letra maiúscula sempre fica na frente. E azinho com azinho dá o quê? Azinho, azinho. Aí você faz a mesma coisa com o genótipo. Bezão, bezinho, né? Vamos cruzar aqui. Como é que vai ficar, então? Bezão com bezão dá o quê, gente? Qual é o gameto que vai ser formado? Bezão, bezão. Bezão com bezinho dá o quê? Bezão, bezinho. Bezinho com bezão dá bezão, bezinho, porque a gente sempre põe a letra maiúscula na frente. E bezinho com bezinho dá o quê? Bezinho, bezinho. Agora vamos ver o último alelo aqui. Czão com Czinho versus Czão com Czinho. Czão, Czão vezes Czão, Czinho. Agora é Czinho com Czão dá Czão, Czinho. E Czinho, Czinho. Nós temos aqui as possibilidades. Vamos ver então aqui quantas chances eu tenho de ter o indivíduo azão, azão. Eu tenho uma chance. Em quantas possibilidades? 1 sobre 4, né? Ótimo. Quantas chances agora eu tenho de vir um indivíduo bezão, bezinho? Eu tenho 2 chances em quantas possibilidades? 4, né? Então, você vai colocar 2 sobre 4. Quantas chances eu tenho de vir um indivíduo Czinho, Czinho? Eu tenho uma chance desse cruzamento em 4 possibilidades. Então, você vai pôr 1 sobre 4. Agora, você vai fazer a multiplicação. Vamos lá? 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64, né? Então, você vai anotar aí, 64. Tem a resposta aqui 2 sobre 64? Não, porque simplificou. Por exemplo, dá para simplificar aqui por 2? Dá, né? Então, vamos simplificar aqui, ó. Por 2 daria 1. 64 por 2 daria 32. Então, você vai anotar aqui, ó, 32. A resposta final seria 1 sobre 32. Tem essa resposta aqui? Tem, a letra E. Assim, a gente finaliza o exercício número 7, tá? Um abraço a todos vocês e uma boa noite.